Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. É com muita satisfação que estamos de volta com mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E conforme anunciado na semana passada, hoje nós vamos iniciar uma nova temática. Vamos falar sobre o esquecimento do passado. Mas antes de entrar nesse tema, quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela TV, pela Rádio Comunhão, pelo nosso canal no YouTube, e dar as boas-vindas ao meu amigo Alcir Almeida para mais esta discussão, essa conversa fraterna sobre esse tema. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo. Não esqueçam de dar o joinha, de apresentar aí as suas considerações, a sua opinião sobre o nosso programa. Você é o objetivo do nosso trabalho. Grande abraço. Muito bom. Na questão 392 do Livro dos Espíritos, quando se inicia a temática sobre o esquecimento do passado, o Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por que eu, você, Almeida, você que nos acompanha, por que nós não lembramos da nossa última encarnação? Por que eu não lembro quem foi o Almeida nas encarnações anteriores? Quem foi qualquer um de vocês nas nossas existências anteriores? Por que nós não lembramos disso? O que é que você nos diz, Almeida? Esqueci tudo. Olha, gente, é importante. Eu acho que essa é uma das questões que no popular, no dia a dia dos centros espíritas, em alguns diálogos que a gente testemunha, é um tema recorrente, né? Pô, não seria muito mais fácil eu resgatar meus erros? Não seria muito mais simples eu consertar as besteiras que eu fiz se eu lembrasse? Essa é uma questão recorrente. Quem nunca se fez essa pergunta, atire a primeira pedra, né? É verdade. E não, gente. Se a gente parar para pensar, e com certeza na resposta nós vamos ter palavras que dizem isso, a sabedoria divina se manifesta em pequeníssimos detalhes. E um detalhe que é da maior importância é esse, é esquecer o passado. É como se a gente tivesse a oportunidade de começar do zero, uma página em branco. O que a gente adquiriu continua, estamos aqui, né? Eu sou eu, você é você, com a somatória de tudo que a gente já experimentou, tudo que a gente já vivenciou. Mas, de repente, não acho que foi na semana passada que você virou e falou: gente, se nós acreditamos que daqui para frente é tudo melhor e para cima, com certeza daqui para trás foi tudo para baixo. Ou seja, a gente teria que carregar sobre os ombros, além de vários traumas, várias situações que a gente já traz dessa vida, a gente ainda teria que trazer toda a carga dos erros dos últimos milênios, né? E ficaria sobrecarregado e desesperado, dizendo: poxa, se eu errei tanto nos últimos milhares de anos, por que agora que eu vou acertar? É verdade. Né? Nesse raciocínio que você fez da lembrança, né, do sentimento de culpa, por exemplo. Isso. Basta a gente considerar como nos sentimos nesta encarnação, com os traumas que a gente tem aqui. Com os traumas atuais, né? Quando você chega em casa e lembra que você tratou mal um colega de trabalho, ou que você chega no trabalho lembrando que tratou mal a esposa, o esposo, um filho, um colega, você foi desrespeitoso com o seu funcionário, né? Isso já nos mortifica. A gente fica ensimesmado, fica entristecido, né? Tanto que o tema culpa, ele é um tema bastante estudado na área da psicologia, na área espírita também. Imagina se nós somássemos todas as nossas culpas pretéritas. Eu acho que nós já chegamos a comentar isso em outros programas aqui. Com certeza. Imagina se eu tivesse o conhecimento, a lembrança de que nós fomos
ferrenhos inimigos do passado. Começar a lembrar todas as vezes em que você me matou e pior, todas as vezes que eu te matei. Como é que a gente ia ficar? Como é que ia conseguir conviver, Como é que a gente confiar, respeitar, exatamente. amar fraternalmente em Cristo? Como? Com essa carga toda. É Seria, verdade. em última instância, impossível. Seria muito difícil. Seria muito complicado. difícil. Mas, Almeida, Vamos ver a resposta. pegando, aproveitando as experiências passadas, eu não vou me delongar nos comentários, porque esse tema ele leva a algumas questões e vai ter muita oportunidade de a gente comentar mais coisas Vai. para frente. Não vamos dar spoiler, não. Isso. Vamos ver a Então, resposta. resposta da questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ou seja, pelo esquecimento do passado, eu consigo ser Ricardo Honório, com as minhas experiências atuais, com os meus objetivos atuais. Você consegue ser a Cira Almeida, Alcira Almeida. Com todos os conhecimentos e valores que você absorveu no espírito, independente de saber ou não as experiências anteriores. Isso. Você é você pelo que você viveu aqui e por tudo que você aprendeu no passado. Exatamente. E sem a interferência... a caneta caiu, depois eu pego. E sem a interferência prejudicial do negativo que nós trazemos do nosso passado. Sem o trauma. Sem o trauma. Vamos para frente? Vamos para frente. Questão 393. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de quem não se lembra? Essa é uma pergunta recorrente. Essa pergunta né? Essa também. Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou. Mas, no momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e estar assim sempre a recomeçar. Tudo isso são considerações que o Kardec está fazendo antes de fazer a pergunta. Porque a pergunta é esta: como conciliar tudo isso com a justiça de Deus? Você lembra dos questionamentos que o Kardec fez aqui agora, né? Como é que ele pode ser responsável por uma coisa que ele não lembra? Como pode aproveitar as experiências passadas se ele não lembra dessas experiências? Isso. Né? Pode-se conceber que as tribulações da vida fossem uma lição para ele se lembrasse dos fatos que a originou. Isso. Ou seja, diante de tudo isso, como conciliar essa justiça de Deus com a justiça de Deus? Com esses pretensos paradoxos. Né? Exatamente. Como fazer isso? Comenta pra gente, porque a resposta é bastante longa. É longa. Eu vou falar bem rápido para que a gente possa depois ir comentando a resposta. Né? Tá. Olha, aqui na nossa casa, Comunhão Espírita de Brasília, nós temos um maravilhoso instrutor do Evangelho segundo o Espiritismo, que você conhece, que é o seu Alaciel. Sim. Eu tive a honra de ter aula com ele, e eu lembro um exemplo que ele sempre dá quando ele vai ministrar as aulas dele, de tempos em tempos, ele volta a lembrar esse tema. Vou te propor uma coisa. Vamos sair ali na esquina e vamos matar um? Você só pode receber isso como piada. Como uma piada de mau gosto. Né? Nunca você vai considerar isso, nem imaginar. Né? Por que será? Talvez seja porque eu já tenho valores arraigados que nem sequer me permitem considerar essa possibilidade. Exato. E essa é a resposta principal a essas questões. Cadê a justiça de Deus? Tudo que você aprendeu está em você. Tudo que você recolheu de valores está em você.
Apenas para ilustrar a questão, tem uma... Eu não vou lembrar o nome do autor, tá? Mas tem uma biografia do Bismarck, muito, muito bem escrita, que eu tive a oportunidade de ler algum tempo atrás, em que dizia que uma das diversões do Bismarck, quando ele era um estudante de curso superior, não era matar, mas era, nós estamos falando do século XIX, a meados do século XIX, próximo ali da metade do século, ele era estudante, né? E a diversão dos estudantes era, quando não estavam em aula, sair pelos bares, pelas tabernas, beber, fazer festa, fazer o que não deve, e de vez em quando desafiar um colega para um duelo. Não é que não gostava, não, era por diversão. E eles saíam à espada. E era duelo na espada. Quando a gente lê um texto do Kardec falando do duelo, era uma realidade no meados do século XIX. Então o Bismarck saía para quê? E eram duelos normalmente eram aqueles duelos do primeiro sangue, né? Então ficavam trocando bastonadas de sabre até o momento que alguém tirava sangue de alguém, né? Tirou sangue, parou, né? Separa. Mas era a diversão deles. Eu não consigo imaginar, né? Eu, no meu tempo de estudante, saí na rua para duelar com alguém. É sinal que a sociedade evoluiu, é sinal que eu evoluí também, né? Porque muito provavelmente, no século XVIII, você já deve ter trocado umas bastonadas ali também, né? Eu não tenho a menor dúvida que eu fiz coisa pior do que isso. Eu tenho certeza que eu fiz coisas piores do que isso, né? E ainda bem que a gente não lembra Ainda efetivamente bem que a disso. gente não lembra. E tudo isso para dizer o seguinte, respondendo objetivamente à questão. A justiça de Deus é essa. Ela nos tira o trauma, ela nos tira o peso da culpa, o peso da responsabilidade dos atos transatos. Gostou? Gostei. Ficou bonito, né? Atos transatos. E dos atos já acontecidos, das coisas já passadas. Agora, as coisas boas, o que eu aprendi, o que eu consolidei no meu ser, está aqui, me apoiando. Eu não vou sair, obrigado, senhor Alaciel, pelo exemplo, eu não vou sair para ali na esquina para matar alguém por diversão. Porque isso não está mais aqui no meu ser, né? Não se considera razoável jovens saírem da faculdade à noite e beber e fazer bagunça e depois duelar a golpes de sabre até tirar um pedaço da orelha de alguém, deixar uma cicatriz no rosto de outro. Agora, olha que interessante. Só para fechar, Claro. é só a gente parar para pensar quantos filmes alguém já viu aqui que tinha aquelas pessoas ainda jovens com cicatrizes. Eram comuns porque havia esse costume na Europa. É interessante, não, que é isso. Interessante porque, enquanto no século XVIII era comum, nos intervalos das aulas, saírem para um duelo e alguém voltar faltando a orelha, um pedaço de orelha, isso. Na nossa sociedade atual, ainda é comum, nos intervalos de aula, enfim, saírem para tomar cerveja, beber, Sim, para beber e voltar embriagado. Exato. Ou às vezes nem voltar, né? Então a gente pode imaginar... A gente vai evoluir. A gente pode imaginar que na sequência dos erros, dos anos, daqui a pouco nós vamos lembrar das bebedeiras de alunos... Com a mesma vergonha com que pensamos na troca de golpes de sabre no século XIX. Porque nós caminhamos sempre para frente e para cima. É isso. Vamos ver a resposta. Longa. Vamos ver a resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Ponto. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Que mérito teria isso, de lembrar de tudo?
Além do peso, né? Além do peso. Quando a sua vida passada se desenrola diante dele. Perdão, vou ler de novo para dar sentido. Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, que é a vida espírita... Ou seja, quando ele desencarna. Isso. Toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento e o que o poderia impedir de as cometer. Ou seja, toda vez que a gente desencarna, com maior ou menor intensidade, já falamos isso em outros episódios, né? Você faz o rewind, lembra todinho Sim. Da sua carga. Faz o balanço. Faz o balanção. Faz o balanço, prós e contras, onde eu errei, onde eu poderia acertei, não ter errado. Faz uma reorientação. Faz uma reorientação. Para se planejar melhor para os atos futuros. E parte para a próxima. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura então a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Pegando o exemplo do seu Alaciel, exatamente isso, né? Provavelmente, para não dizer certamente, em algum momento nós já cometemos assassinatos. Homicídios assim, como quem sai de manhã para tomar um café na esquina. Isso. Ao retornarmos, percebemos aquilo e nos comprometemos com a mudança. Ao reencarnarmos agora, viemos com esse compromisso, com essa coisa inata. Daí a justificativa para que, se alguém nos convidar para ir assassinar alguém ali, não. Ou reage igual você reage. Não começou a rir, não. Você tá brincando, né, cara? Para de piada. Não tem nada a ver. Não estamos mais nessa vibe. Não, nessa vibe não é mais nossa, não. Continuando. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que compreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição daquelas que cometeu. É importante esse ponto. Primeiro, a gente não lembra, mas no planejamento encarnatório, que a gente já teve oportunidade de falar aqui, tudo que é necessário vai surgir na nossa existência. E nós temos, de uma forma ou de outra, a intuição do que é certo e do que é errado e de como a gente deve vir a se comportar. E aí é onde estão as provas, né, Almeida? Isso. Porque, voltando ao mote que você criou do exemplo do seu Alaciel, é bem provável que algumas pessoas, nesta encarnação, tenham recebido este convite de fato, né? E aí vem a prova para que a pessoa veja se ela está ainda propensa a aceitar um convite desse ou não. Você falou do exemplo de sair para matar alguém, ou do exemplo do Bismarck, mas tem coisas menores e não menos importantes, como, por exemplo, vamos ali pegar um baseado. Vamos bater, né? Vamos bater ali, né? Uma erva santa. Uma erva santa, né? Ou coisa pior. Isso. Bom, não vamos ficar aqui dando exemplos, mas são as demandas que a vida nos oferece para nos provar a nossa resistência diante do mal, generalizando. Pois é, né? Continuando. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, atribuindo no mais das vezes vossa resistência aos princípios que recebestes dos vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a lembrança do passado. Aquela lembrança que não se lembra, né? Aquela intuição que a gente não sabe de onde vem, mas tem alguma coisa dizendo para a gente, não faz isso. Vai dar errado de novo. Tá ali. Voz que vos adverte para não recair nas faltas que já cometestes. O espírito, entretanto, nessa nova existência, se suporta a essas provas com coragem e se resiste
eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta entre eles. Olha que coisa boa. A gente vem com a parte boa que a gente aprendeu, já vem com uma parte no subconsciente programado para saber a resposta certa. Está aí a justiça de Deus. Mas vamos continuar aí porque o tempo está rugindo. Não, mas está tranquilo. É que tem aqui agora um acrescentado aí. comentário do Kardec, Isso. quando ele diz assim: se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Eu acho que isso é uma das coisas, nessa temática, menos compreendidas no meio espírita. O que eu quero dizer? Se eu olhar para mim mesmo, se eu fizer um autoexame acurado, eu consigo perceber no meu ser todas as más tendências que eu tenho. Todas. Essas más tendências não surgiram do nada, elas não estão aqui remanescentes de um nada. Com certeza, elas são ponta de um iceberg muito maior que representa erros meus do passado. Já dizia lá o oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Já estava lá gravado, quantos milhares de anos atrás? Você que estudou filosofia. Não, pelo menos 3.500, né? Pelo menos uns 4 milênios, ainda que incompletos, já se sabe isso. A gente tem que conhecer a si mesmo. A gente tem que fazer esse autoexame. Que o mais não fosse para errar menos. E, última instância, ele fica registrando toda a nossa história, mesmo que a gente não lembre. Né? Mesmo que a gente não lembre. É como se fosse um filme que você assistiu dormindo. Você dorme assistindo o filme e fica ouvindo aquilo ali. 1 ano, 2 anos depois você está assistindo aquele filme de novo. Você não lembra, mas você sabe o que está acontecendo naquela fita. Né? Lembra alguma coisa? Começa a lembrar, tu começa a perceber, você começa a entender como é que a trama se encaixa. Você concebe, Almeida, que tem algumas coisas, enquanto você falava, nós vamos lembrando da nossa juventude, lembrando da nossa infância, né? E desde tenra idade, não sei se você teve essa experiência, tem algumas coisas que são cláusulas pétreas. Sim. Nos teus conceitos. Tem coisas que a gente fala, isso não, e tem outras que a gente fala, é assim. Ainda tem outras. Né? Tem coisas que desde criança você diz isso não, tem outras que você diz isso sim, e tem outras que você diz assim, pode ser. E aí certeza. É onde mora o perigo, aí é onde mora a prova, né? É que mora é a prova do dia. É a prova do dia, né? E eu acho que é até importante a gente fazer esse comentário. A gente é provado não no conhecimento da vida anterior. A gente é provado se a gente assimilou a lição. A prova da vida não é uma prova de decoreba. Né? Tua última encarnação foi em qual século? Em que país? Sob que personalidade? Não é assim. A prova da vida é, na situação tal, assim, 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 assado, como é que você reage? Exatamente. Eu não preciso lembrar se eu se eu lutei do lado de Napoleão ou do lado dos ingleses para saber. Eu tenho que saber como é que eu reajo hoje diante da violência. Naquele momento, você já fez suas escolhas. Fiz. Certas ou erradas. Tá lá, elas aconteceram. E agora? Como é que fica? Agora são novas escolhas. São novas escolhas, novas histórias. Novas histórias. É o novo ser. Como já diz aquele velho adágio, né? O mesmo homem nunca entra no mesmo rio 2 vezes. Exatamente. Tanto ele como o rio modificam-se. O homem é diferente, as águas são outras. E a gente caminha. E é o mesmo homem e o mesmo rio. É o rio e é o homem. Mas nunca exatamente o mesmo homem e o mesmo rio. Não. Exatamente. Mas pelo fato dele ter mudado, ele não deixa de ser homem,
E por ter fluído, ele não deixa de ser rio. Exatamente. Hoje nós estamos hoje filosóficos. você está filosófico. Hoje nós estamos filosóficos. Oh, meu Deus. Ai, ai. Mas Espero que vocês gostem. Se vocês não gostam, critica, viu? tem uma frase final do Kardec, quando ele diz assim: aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Que são aquelas coisas que nós comentamos agora há pouco, que desde criança tem determinadas coisas que são cláusulas pétreas nos nossos conceitos, né? E a gente diz, não, isso de maneira nenhuma. E dessa vez eu não vou tentar passar o rio por debaixo, eu vou nadando. Não vou me afogar de novo, não. Não vou me afogar de novo. É isso aí. E nós temos 2 minutinhos antes do tempo. Isso. Eu vou deixar aqui um gostinho para a próxima gostinho semana. Para a próxima semana. Tem um livro, eu li esse livro na minha juventude ainda. Muito bom, oriento. Alguns dizem que esse livro ele já tem informações ultrapassadas. Tal. Eu acho que o livro não fica ultrapassado. As pessoas é que evoluem e se sobrepõem àquele conhecimento. Mas sempre tem alguém que vai se beneficiar do conhecimento que está naquele livro. Que é o livro Forças Sexuais da Alma. Do nosso amigo Jorge Andréa. Esse eu já li. Pois é. Esse eu já li, tem razão. Aquele livro ali é atualíssimo. 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 Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que o Jorge Andréa traz naquele livro. Não é uma criação dele, ele traz do Freud, do Sigmund Freud, quando ele fala dos 3 níveis de consciência, né? Inconsciente, subconsciente, consciente. As reminiscências do nosso passado mais distante estão aqui no inconsciente, as mais próximas estão na zona do subconsciente, e o consciente é o nosso dia a dia. Uhum. E que as experiências que estão nessas camadas inferiores, usando a palavra dele, elas podem vazar até chegar no nosso consciente, fazendo com que nós tenhamos algumas lembranças, alguns lapsos de lembrança, que a gente não sabe muito bem de onde vem, mas que vem das nossas próprias experiências, alertando para um lado ou para outro. E no meio desses 2 lados está o ser atual, com a responsabilidade de tomar decisões. Para que lado eu vou? Para um lado ou para o outro. Mas, como falei, isso aqui é só um gostinho para os próximos programas. O nosso tempo está acabando. Hoje nós ficamos apenas na questão 392 e 393. Na semana que vem nós continuaremos tratando esse tema do esquecimento do passado, as razões desse esquecimento, os objetivos, as vantagens desse esquecimento para nós, para a construção do nosso presente e do nosso futuro cada vez melhores. Almeida, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês gostando, deixem o seu like. Não gostou, deixem o seu dislike e digam por quê. Mas, acima de tudo, continuem conosco, façam sua inscrição no canal da Comunhão. Abraço. Grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus. Até a semana que vem.